queria começar lendo um texto com você, está em Atos, capítulo de número 2. Se você pode abrir a sua Bíblia aí, Atos, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 36, tá bom? Atos, capítulo 2, versículo 36. Amém? Olha só o que diz aí na palavra do Senhor. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Nós, na semana passada, começamos a expor essa nossa série baseada no livro Peregrino, a qual nós denominamos Somos Todos Peregrinos. E nós explicamos o porquê desse título, porque, de certo modo, todos nós somos teólogos. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz parte do corpo de Cristo, de certa forma, de certa maneira, ele é um pequeno teólogo. Na verdade, a palavra cristão significa pequeno Cristo, Os cristãos foram chamados assim por se parecerem nas suas atitudes, na sua forma de agir, na sua forma de falar, como Cristo. Então, aquilo que inicialmente era uma forma de menosprezar os cristãos, tipo assim, lá vai o imitador de Cristo, lá vai o cristão, acabou sendo, de certo modo, um elogio para nós, porque quando somos chamados de cristãos, nós trazemos à memória que somos imitadores, pequenos cristos, Então, todo aquele que se diz cristão, de certa forma, ele deve ser um pequeno teólogo também, porque cabe a nós buscar, através do entendimento da Bíblia, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre o Theo. E da mesma forma que todos nós, de certo modo, somos teólogos, categoricamente todos nós somos peregrinos, porque todos nós não estamos definitivamente aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui por um breve momento. A nossa estadia aqui ela é curta, Tem check-in e check-out já delimitado. Haverá o dia em que nós não mais estaremos aqui, terminando assim a nossa peregrinação rumo à região celestial, rumo ao lar celestial, onde um dia viveremos e reinaremos com Cristo. Essa é a expectativa de todo cristão. O cristão que não tem essa expectativa precisa rever os seus conceitos, Precisa rever a sua forma de pensar o Evangelho. A nossa expectativa é viver aqui nessa terra, ansiando e desejando com todo o nosso coração o dia em que nós reinaremos com Cristo. Baseado nesses conceitos, de que todos nós somos teólogos e de que todos nós somos peregrinos, nós começamos a explanar um pouco sobre esse livro. E nós vimos que esse livro ele tem basicamente 3 jornadas numa só. Uma jornada antropológica, e aí foi quando nós comentamos na semana passada sobre quem foi o autor, o motivo pelo qual ele escreveu, o período qual ele escreveu. Uma jornada simbólica, que é o que nós vamos falar hoje, a alegoria que existe dentro desse livro. E uma jornada heróica, de equivalência pragmática, que é o que nós vamos fazer assim no terço final do livro. Basicamente, esse livro, ele é um livro cheio de simbologismos. E nós dizemos que esse livro ele é alegórico porque ele possui um gênero literário, o qual alguém está dizendo algo sobre alguma coisa baseado em figuras os quais ele coloca ali. Para quem começou a ler o livro já consegue entender isso, Quando ele sai, por exemplo, em direção à sua jornada e encontra com o Senhor obstinado e o Senhor volúvel, Nós temos ali figuras que simbolizam, nomes, que simbolizam pessoas através de características que aquelas pessoas, porventura, venham ter.
É mais ou menos essa a ideia do livro. E basicamente na Inglaterra do século XVII, esse gênero de linguagem não existia, não havia essa forma de escrever. Então é exatamente por isso que o autor ele faz um prólogo, né? Vocês viram que ele começa, parece que tem um poema no início, né? Esse poema, eu não sei se você conseguiu entender o que ele estava escrevendo ali. Na verdade, ele escreve esse poema simplesmente para se resguardar, para se proteger das críticas que viriam em seguida por ele escrever usando essa forma, né, literária de escrever que era pouco conhecida naquela época. Nós vimos que esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1678 e em 1684 a segunda parte dele foi publicada, né? Então primeiro veio O Peregrino e depois, anos depois, veio A Peregrina. No Brasil tem um fato interessante. A primeira publicação dele, né, foi em 1856. E essa publicação no Brasil foi graças a um médico chamado Robert Hay Calley. Se você tiver curiosidade depois, procure a história desse homem. Ele era um médico missionário que vem para o Brasil e ele encontra na tradução desse livro uma forma de começar o seu ministério missionário aqui. E aí o que ele faz? Havia um periódico naquela época que era o Correio Mercantil, ele traduz o livro para o português e leva até esse periódico para que o livro fosse publicado ali e para que as pessoas começassem a ter acesso a essa literatura. Por último, né, dentro do aspecto de alegoria, que é esse discurso, né, nós já definimos, né, a alegoria seria falar de uma coisa referindo-se a outra. Então, nós vamos falar de uma coisa aqui, o autor ele vai contar uma história referindo-se a outra história maior, certo? Bom, comecemos então esse livro, né? Por que nós lemos esse texto aqui de Atos capítulo 2? Porque o livro em si, ele começa com uma pergunta muito categórica. O início do livro, a base fundamental do livro é iniciada com uma pergunta. E exatamente a mesma pergunta que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos. Se você percebeu, nós lemos, né, parte do discurso onde Pedro estava pregando, foi a grande pregação de Pedro, né, onde nós temos talvez a maior número de pessoas convertidas de uma vez só. Pedro está ali pregando sobre aquele que era Jesus, que havia sido morto, crucificado, ressurreto, e as pessoas são impactadas por aquela mensagem de Pedro. Diz aqui no versículo 37 que as palavras partiram o coração daqueles que o ouviram. E essas pessoas perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Se você percebeu, o livro ele começa exatamente com essa frase, né? O autor, andando pelas regiões desertas deste mundo, acha-se num determinado local e naquele local ali ele vê um homem vestido de trapos, carregando um fardo sobre as costas, né? E havia um livro na mão daquele homem, aquele homem abre o livro, olha para aquele livro, chora ao ler o livro e pergunta: o que devo fazer? A mesma pergunta que está aqui em Atos é a pergunta que John Bunyan usa para começar o seu livro. E talvez a resposta de Pedro seja a resposta categórica e básica para todos aqueles que buscam um sentido para a vida, para todos aqueles que buscam respostas para as suas perguntas. Quem é que não tem perguntas a serem respondidas no coração? Todos nós, todos nós. A grande maioria das nossas orações são repletas de interrogações, sim ou não? Quem é que nunca chegou diante de Deus e falou: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Logo comigo, eu não mereço isso, né? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? As nossas orações, elas são repletas de perguntas. E é uma pergunta exatamente que começa e dá base para aquilo que vai ser escrito ao longo desse livro. Todas as nossas perguntas precisam de respostas, né? E se existe uma aplicação básica que nós podemos já começar dentro do nosso estudo, é que nós só encontraremos respostas para todas as nossas perguntas no livro que estava na mão do peregrino.
Nós vamos descobrir qual era o livro que estava na mão do peregrino ao longo da nossa leitura, né? Mas basicamente nós só encontramos respostas para as nossas aflições, nós só encontramos respostas para as nossas perguntas, para as nossas dores diante da presença de Deus. Muitas pessoas tentam procurar respostas em outros ambientes, em outros locais. Muitas pessoas tentam procurar respostas em momentos que acabam sendo passageiros, em vícios. Muitas pessoas acabam procurando respostas para suas angústias num relacionamento, em amizades. Mas as verdadeiras e básicas e únicas e mais sensatas respostas nós só encontraremos diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus. O que eu acho mais interessante é que esse peregrino, ele volta para casa antes de começar a sua viagem, e o livro mostra que as primeiras pessoas que vão rejeitá-lo são quem? Você lembra? A sua própria casa, a sua própria família. A sua própria esposa e os seus próprios filhos olham e começam a ver aquela angústia daquele peregrino que queria buscar uma resposta para a vida dele. E aquela própria família dele o despreza. Foi o que Jesus Cristo já nos orientou e já nos preveniu. O Evangelho, ele não é o mel dessa sociedade, né? O Evangelho, ele é o sal dessa terra. O Evangelho, ele não é o docinho de leite do mundo. O Evangelho, ele é o sal. Ele é aquilo que vai fazer a diferença. Ele é aquilo que vai gerar mudança. Ele é aquilo que vai gerar separação. Quem gosta de cozinhar aqui, sabe que até em receitas doces, né? De vez em quando coloca-se uma pitada de sal, é ou não é? Porque o sal faz o quê? Ele vai intensificar o próprio sabor do doce. Nós, como cristãos, somos o sal da terra e seremos rejeitados. Não pense que você será amado por todos. Não pense que você será aceito por todos. Principalmente porque Jesus Cristo já havia dito isso e nós observamos aqui no próprio livro a própria família daquele peregrino já o rejeitando. E durante essa rejeição, ele sai para andar, né, sendo rejeitado ali pela própria esposa, pelos próprios filhos, e ele encontra alguém. A primeira pessoa que vai aparecer no livro é o tal de o evangelista. O evangelista é aquele que olha para a angústia do peregrino, né, e fala para o peregrino: olha, você só vai encontrar as respostas para suas angústias, você só vai encontrar a saída para a sua vida seguindo aquele caminho, e ele aponta o caminho. Todos nós, de certa forma, somos peregrinos, mas precisamos também ser evangelistas. Nós precisamos ser as pessoas que apontam o caminho. Você foi colocado na sua família de forma muito única. Você foi colocado lá dentro da sala de aula onde você está de forma singular. Você foi colocado lá dentro da sua universidade de forma categórica, para que você ali naquele ambiente, para que você ali naquele local possa indicar o caminho. O peregrino, ele estava desesperado, mas de repente ele encontra o evangelista que fala assim: olha, o caminho é aquele ali, você vai seguir esse caminho e nessa direção aqui você vai encontrar uma luz, e essa luz vai ser o direcionamento para você. Eu acho interessante, né, que a luz está de fato fazendo referência ao que nós lemos lá em Salmo capítulo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O evangelista, ele não é a luz. O evangelista, ele não é o caminho. O evangelista, ele aponta, ele mostra, ele indica: olha, o caminho é aquele. Nós estamos aqui como igreja para dizer para você: olha, o caminho é esse, a luz está iluminando nesse sentido, e nós sugerimos que você caminhe por esse lado. Agora depende de você. Você, como peregrino, tem que olhar para o caminho que está sendo iluminado à luz da palavra do Senhor e trilhar aquele caminho. E é exatamente isso que o peregrino vai fazer, e assim nós vamos terminar o capítulo de número 1. Ele olha naquela direção, daquela luz, e ali, né, o evangelista fala para ele: olha, lá você vai encontrar uma porta, bata nessa porta e você vai saber o que vai acontecer. E assim termina o capítulo de número 1. Eu acho interessante porque a frase que vai terminar o capítulo de número 1 é a seguinte: olha, fixe o seu olhar e vá naquela direção. Não olhe para os lados, né? E eu vou usar isso como parte da nossa aplicação no final. Pois bem, o capítulo 2 tem como título: o cristão chega ao pântano do desânimo.
No capítulo 2, né, o peregrino ainda não é, eu já dei o spoiler aqui, ainda não era chamado de cristão, né? Mas aqui no capítulo 2, pela primeira vez, nós vamos vê-lo sendo denominado de o cristão. Durante o livro ele não vai ser chamado de o peregrino, ele vai ser chamado de o cristão, exatamente para nos arremeter à ideia do significado da palavra cristão, né? Eu já disse, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos lá em Antioquia, né? Como uma forma de menosprezo, e hoje para nós é uma forma de orgulho, né? Ser chamado de cristão. E aqui a partir do capítulo de número 2, o peregrino ele vai ser chamado de cristão. E quando ele está começando a caminhar nessa jornada, diz que ele está saindo da cidade, as pessoas começam a olhar, né, vendo ele seguir aquele caminho, e duas pessoas vão atrás dele, o obstinado e o volúvel. São dois tipos de pessoas que vira e mexe aparecem nas nossas vidas, né? Quem já teve um amigo obstinado? Quem conhece um amigo volúvel, né? Tem uma versão que chama ele de flexível, né? E se fosse talvez a nossa versão de 2023, é o Maria vai com as outras, né? É aquele que não tem opinião, não era nada. Aí você fala, não, concordo. Não, mas eu também concordo plenamente com essa outra coisa, né? Que é totalmente ao contrário, mas eu também concordo, né? E esses dois vão atrás do cristão para tentar convencê-lo a voltar para trás, né? Então eles o alcançam e começa ali um diálogo entre o obstinado e o volúvel, né, ou flexível, tentando convencer o cristão para voltar. Mas o cristão ele já está tão empolgado e com os olhos tão fixos, né, na direção a qual ele estava caminhando, que nada tira o foco dele. O obstinado então desiste, fala, não, vou voltar para trás. Mas o volúvel começa a gostar daquilo que o cristão estava falando, e ele resolve ficar. E ele vai perguntando para o cristão, e o que vai acontecer quando você chegar lá nesse lugar que você está indo? O que você vai receber? Quem é que vai estar lá? Com quem que você vai encontrar? E ele resolve então seguir a caminhada juntamente com o cristão. E aí os dois estão caminhando quando de repente eles se afundam no lamaçal, né? No pântano que é chamado de pântano do desânimo. Isso, o pântano do desânimo, né? E o que eu acho interessante é que é do nada, né? Os dois estão caminhando, tendo ali aquela discussão e tal, de repente os dois afundam no pântano do desânimo, né? Quantas e quantas vezes nós estamos empolgados, né, com os nossos sonhos, os nossos objetivos. Você está empolgado estudando para aquele concurso, você está empolgado estudando para fazer aquela prova, para entrar naquela vaga lá do seu serviço, aquela seleção que vai ter para você poder receber um salário maior, né? Você está animado e tal, você está vindo para a igreja todo sábado, começou uma nova série, né? Já fui nos 2 primeiros dias e tal, que legal. Aí de repente do nada bate aquela bad. Não vou para a igreja hoje, né? Eu ouvi algo essa semana muito interessante, que é o seguinte: todas as vezes que sem um motivo plausível você diz para você mesmo, hoje não vou à igreja, vou ficar em casa, você está menosprezando e pisando na cruz de Cristo Jesus. Porque todas as vezes que sem um motivo plausível você fica na sua casa, de frente ao seu computador, celular, televisão, deitado na sua cama, sem nenhum motivo que te faça ficar ali, que não seja uma enfermidade ou motivo de força maior, você está pisando na cruz do Calvário, pisando no direito que Deus deu para você de ser livre, para vir para esse lugar, encontrar com os santos. E é exatamente isso que muitas vezes acontece conosco. É o chamado pântano do desânimo, onde nós caímos e esquecemos aquilo que já vivemos juntamente com nossos irmãos, esquecemos daquilo que já foi nos dito, e é exatamente o que acontece com o volúvel. Ele se esquece de tudo o que o cristão tinha acabado de dizer para ele, e ele com todas as suas forças vai se mexendo para tentar sair do pântano. Ele consegue alcançar a borda do pântano, sai, e ao invés de ajudar o cristão, o que ele faz? Ele vai embora, ele volta para a cidade, e aqui aparece o nome da cidade de onde o cristão tinha saído, você lembra? Cidade da destruição. Ele volta para a cidade da destruição e deixa o cristão lá, no lamaçal. E a história nos conta que o cristão está lá meio desesperado, querendo sair, se mexendo, mas de repente algo interessante acontece.
no meio ali daquele lamaçal, no meio do pântano do desânimo, acontece que uma pessoa chega e estende a mão para o cristão. Essa pessoa se chama o auxílio. Deixa eu te contar uma coisa. Todos nós, por mais cristãos que sejamos, quem aqui nasceu o ex-nada, nasceu na igreja, cresceu na igreja, viveu na igreja e vai morrer na igreja? Eu também, né? Nós nunca tivemos assim nenhuma experiência, né? Crescemos dentro da igreja, vivemos dentro da igreja, nunca tivemos nenhuma experiência fora, né? Nunca nos afundamos nas... Você já viu aqueles testemunhos que tem, né? A pessoa chega aqui, vai dar um testemunho, né? Aí ela conta a história. Eu era traficante lá do morro lá da linha vermelha do Rio de Janeiro. Olha lá, né? Traficava, não sei o que, fui preso com não sei quantas, tal, mas Jesus me libertou, aleluia, a igreja bate palma, né? Qual que é o nosso testemunho? Eu me lembro que um dia eu estava na igreja e dali eu nunca mais saí, né? Esse é o nosso testemunho. Né? O testemunho era esse, minha mãe me obrigava a ir para a igreja, eu ficava dormindo. Hoje eu aceitei Jesus, não durmo mais, né? Não cochilo mais, né? Tem gente que ainda não aceitou não. Enfim, independente se nós viemos de outro contexto ou se nós nascemos nesse contexto, uma hora ou outra todos nós precisaremos de auxílio. Todos nós precisamos de ajuda. O cristão estava afogado lá no lamaçal do desânimo. E é principalmente nesse momento que nós temos que saber gritar. É exatamente nesse momento que nós precisamos fazer igual Jairo fez com Jesus. Falou assim: mestre, vai lá na minha casa que minha filha está morrendo. É como a mulher do fluxo de sangue, falou assim: é minha última saída, eu preciso de ajuda. Não interessa o que vão falar de mim, se vão me prender, se os fariseus vão me rejeitar, eu preciso tocar nesse Jesus. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado e falar assim: eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda a sair da fase que eu estou. Foi exatamente isso que aconteceu com o cristão quando ele estava no lamaçal do desânimo. Não deixe o desânimo te afundar. Não deixe o desânimo acabar com as suas expectativas. Não deixe a lama do desânimo sobrepor a sua cabeça. Você pode estar afogado até o pescoço. Basta você gritar que nós, como igreja de Deus, estamos aqui para estender a mão para você e falar assim: não é essa vida medíocre que Deus planejou para você, não é essa vida de pecado que Deus planejou para você, não é isso, não é essa vida de sujeira, não é essa vida. A Bíblia fala que nós somos o aroma suave. Quando nós estamos em pecado, quando nós cometemos pecado e não conseguimos sair desse pecado, o cheiro que nós exalamos é cheiro de sepulcro caiado, em outras palavras, de carniça. Deus não te chamou para ser fedido, Deus te chamou para exalar o bom perfume do bote. Não vou falar não, ficar gravando, não vou fazer propaganda para eles não. Deus te chamou para exalar o bom perfume. Você é cheiroso. É por isso que você precisa de ajuda para sair da lama onde você está. E é para isso que existe algo chamado igreja. É por isso que nós estamos aqui, para ser auxílio que estende a mão. O livro diz que o auxílio estende a mão, assim como Salmos capítulo 40, versículo 2 diz: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs em cima de uma rocha. Esse é o lugar dos filhos de Deus. O Senhor te chamou, te escolheu, te elegeu para te colocar sobre a rocha, para não deixar que você venha submergir na lama do pecado. Por último, nós temos aqui algumas aplicações que eu gostaria de deixar para você antes de terminarmos. A primeira dessas aplicações que nós encontramos no capítulo 1 e capítulo 2 do Peregrino é a seguinte:
Nós não estamos numa corrida de 100 metros. A vida cristã não é uma corrida curta. A vida cristã não é um tiro curto. A vida cristã não é uma corrida daquela lá que o Usain Bolt corria. Não. A vida cristã não termina amanhã. Por mais que você ache que as coisas estão todas perdidas, a vida cristã é uma maratona. E é por isso que você precisa estar preparado. É por isso que você precisa estar condicionado. É por isso que você precisa ter uma boa equipe. Já ouviu falar em equipe multidisciplinar? Né? Equipe multidisciplinar é aquela equipe que os atletas têm. Né? Ele tem uma pessoa que vai cuidar da nutrição, ele tem uma pessoa que vai cuidar da musculatura dele, ele tem outra pessoa que vai cuidar do psicológico. É por isso que nós estamos aqui como equipe, né? Porque nós temos... cadê a psicóloga do nosso meio? Não está aqui, cadê a Bia? Nós temos os advogados, né, para cuidar das nossas dificuldades. Nós temos os educadores físicos, né, que vai falar, não, calma, está correndo muito, dá uma poupada, né, preserva aí a musculatura, né, toma um repositor de eletrólito, né, a corrida não acaba amanhã, a jornada cristã é longa. Por isso esteja preparado, por isso esteja condicionado espiritualmente. Muitas vezes nós buscamos só condicionamento físico, né? Está correndo quanto, Carneiro? Já? 21 km, né? Corpo condicionado. E eu te pergunto, como está a sua mente? Como está o condicionamento da sua mente? Como está o condicionamento da sua mente quando chegam para você e falam que você não é capaz? Quantas vezes vem na sua mente aquela palavrinha, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você é inferior aos seus adversários, seus concorrentes são melhores que você? Como que está o seu condicionamento para falar assim, eu sou bom também, eu vou correr a maratona é o quê? 42, né? Eu vou correr a maratona espiritual, assim como o peregrino. Segunda aplicação que eu encontro nesses 2 capítulos, nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Nosso olhar precisa estar fixo em Jesus. Eu não posso olhar para as circunstâncias. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, nós caímos. Nosso olhar precisa estar focado em Cristo Jesus. Mas além de estar focado em Cristo Jesus, por que o peregrino caiu dentro do pântano? Porque ele não olhou aquilo que estava diante do seu caminho. Ele estava tão empolgado na conversa com o volúvel, que de repente ele caiu. Deixa eu te falar uma coisa, olha bem aqui dentro dos meus olhos. A vida cristã não é empolgação. Nós não brincamos de igrejinha, nós não brincamos de cultinho de sábado, nós não estamos por aqui para brincar de cultinho atitudezinha. Venha para cá, seja felizinho e vai embora. Não. Nós estamos aqui para ter vida cristã, e vida cristã não é dentro da caixa, é vida cristã fora da caixa. Nós estamos aqui para te preparar para entrar segunda-feira lá dentro da sua faculdade e ser luz. Nós estamos aqui para te preparar para no meio da rua ser confrontado por alguém que precisa de uma oração, para dentro do supermercado se encontrar alguém chorando e olhar para ele e falar assim, posso orar por você? Posso orar por você? Posso ser a diferença na sua vida? Vida cristã é vida fora da caixa. É por isso que você precisa estar preparado para essa maratona. E por último, talvez a maior e melhor de todas as aplicações desses 2 primeiros capítulos. Eis a pergunta, presta atenção nessa pergunta, Valentina. Se você fosse ser chamado pelas características que você possui, como as pessoas iriam te chamar pelo nome? Qual seria o nome que as pessoas iriam se referir para chamar você? Se você fosse ser chamado, se o seu nome do seu lá dentro do seu RG fosse ser baseado nas características que você expressa dentro da sua casa, dentro da sua faculdade, junto com seus amigos, como é que as pessoas iriam te chamar? Senhor mentiroso ou cristão? Senhorita mais ou menos ou filho de Deus? Volúvel, obstinado ou pequeno Cristo? Que as nossas vidas sejam reflexo
de vidas de peregrinos, que estão dispostos a serem de fato chamados de filhos de Deus e cristãos na essência do seu ser. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos juntos, reunidos como igreja do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pelos direcionamentos que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos, dentro de nossas casas, dentro das nossas universidades, no nosso ambiente de trabalho, que nós sejamos verdadeiros homens e verdadeiras mulheres, segundo o teu coração. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus o Nazareno. Amém, amém.